Olá, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo para todos vocês. Eu me chamo Anderson e eu sou catequista e faço parte da equipe de catequistas de Crisma da paróquia Nossa Senhora das Vitórias. E em nome dessa equipe, em nome do Padre Adilson, que é o nosso pároco, nós queremos desejar boas-vindas a vocês que se matricularam para se prepararem para receber o sacramento da Crisma, né? O sacramento, como todos nós sabemos, é sempre um sinal visível de uma graça invisível que opera em nossa alma. Então nós estamos muito felizes e quero compartilhar dessa alegria de poder saber que Jesus Cristo escolheu cada um de vocês pelo nome para poderem receber esse sacramento tão maravilhoso na vida de vocês, não é? Mas, como nós sabemos, nós estamos impossibilitados de realizar os nossos encontros dentro da modalidade presencial, já que estamos sendo assolados por uma pandemia e que está prejudicando o mundo inteiro, mas isso não será obstáculo, isso não vai nos impedir que desde já nós já possamos começar a trabalhar os temas do nosso conteúdo programático. E isso vai exigir de cada um de nós, tanto catequistas quanto vocês, catequizandos, mais dedicação, mais disciplina, mais paciência, não é? Porque vai ser preciso que cada um de nós cumpra o nosso papel e o de vocês vai ser se dedicar, arrumar um tempo para poderem assistir os vídeos, fazer as anotações das dúvidas que vocês vão ter, encaminhar para os catequistas, né, no grupo de WhatsApp e, obviamente, realizar os exercícios que vão ser encaminhados para vocês. Então, eu espero que vocês se dediquem, né, que se preparem para os encontros que vão ser administrados através de vídeo, já que na modalidade presencial, por enquanto, né, até que essa situação se estabilize, nós estamos impedidos. Então, para que nós possamos fazer essa modalidade de catequese através de vídeos dar certo, nós vamos ter que seguir algumas regrinhas. E a primeira regra que nós vamos estabelecer é que, para que vocês possam assistir, participar desses vídeos, vocês vão ter que ter um material particular que vocês vão ter que juntar em torno de vocês no momento que vocês forem assistir esses vídeos. E o primeiro deles, obviamente, é um material para anotação, né? Um caderno para anotação, uma caneta, um lápis e o mais importante, a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Importante vocês observarem que a palavra de Deus tem que ser uma Bíblia católica. É importante que vocês analisem se a Bíblia de vocês é católica. Mais à frente, daqui a pouquinho, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão distinguir uma Bíblia católica de uma Bíblia protestante, tá certo? Então, e se você não tiver uma Bíblia agora para iniciar a nossa catequese? Aí você vai dar um pause neste vídeo, vai pedir a Bíblia da sua mãe, ou a Bíblia da sua esposa, ou a Bíblia do seu marido, ou num vizinho, se for possível, né? E vai depois reiniciar o vídeo para nós continuarmos o nosso tema de hoje. Agora que cada um de nós deve estar com a sua respectiva Bíblia em mãos, nós então podemos dar início aos nossos trabalhos de hoje, através desse vídeo. E antes de iniciarmos o tema propriamente dito, é de fundamental importância que nós façamos a oração do Espírito Santo, né? Que é através dela que nós vamos clamar o Espírito Santo de Deus, que ele venha dirigir esse nosso vídeo e que ele abra as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos receber esse ensinamento e para que tudo que aqui for tratado e falado seja para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos? Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então agora estamos prontos para iniciar o tema de hoje. E o tema de hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, também conhecida como Sagradas Escrituras, ou também conhecida como a Palavra de Deus, não é? É de fundamental importância que nós, cristãos católicos, tenhamos a Bíblia como uma luz que vai iluminar os nossos caminhos.
E por isso é de fundamental importância que nós tenhamos uma intimidade maior com a palavra de Deus. E para termos uma intimidade maior com a palavra de Deus, é necessário que nós a conheçamos. E o tema de hoje vai ser exatamente voltado para melhorarmos, para amadurecermos o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então, vamos iniciar fazendo uma síntese histórica sobre a origem da Bíblia. Vamos começar? A palavra Bíblia tem origem na palavra grega biblion, que significa livro, rolo. Afirma-se também que a palavra Bíblia tem origem na palavra biblos, que era o nome de uma cidade fenícia portuária por onde acontecia a importação do papiro, já que a Bíblia originalmente ela foi escrita em papiros e pergaminhos, ou seja, ela ficava em rolos, acondicionada em rolos. E para ilustrar essa situação, o próprio Jesus Cristo entrou na sinagoga de Nazaré e lá chegando ele leu um trecho do livro do profeta Isaías, o capítulo 61, o primeiro e o segundo versículo. Então, na Bíblia hebraica, Jesus Cristo leu exatamente em hebraico este capítulo da Bíblia, este trecho do livro do profeta Isaías, que é o capítulo 61, versículo 1 e 2. Obviamente que eu não vou ler desta Bíblia, este trecho do profeta, porque eu não sei ler em hebraico. Então, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 61, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor consagrou-me pela unção, enviou-me a levar a boa nova aos humildes, a curar os corações doloridos, a anunciar os cativos a redenção e os prisioneiros a liberdade, e a proclamar um ano da graça da parte do Senhor. Então, esse foi o trecho do livro do profeta Isaías que Jesus Cristo leu na sinagoga de Nazaré. E este acontecimento está no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo de 16 a 21. Muitos catequizandos têm perguntado se é possível se utilizar a Bíblia na modalidade online, ou seja, através de aplicativos de celular. Então, a recomendação do nosso pároco, o Padre Adilson, é de que utilizemos a palavra de Deus assim, encadernada e impressa graficamente. Então, essa é a recomendação do nosso pároco. E é por uma explicação muito simples. É porque o celular, ele é objeto de muitas distrações para nós. Então, no momento que estivermos saboreando a palavra de Deus, a hora que estivermos fazendo uma reflexão, uma leitura, uma oração através da palavra de Deus, é necessário que nós não tenhamos distrações. E o celular, ele abre diversas possibilidades de distrações. Então, a recomendação é que utilizemos sim a palavra de Deus impressa. Como devemos proceder para saber se a Bíblia que nós estamos utilizando é uma Bíblia católica ou uma Bíblia protestante? Então, nós temos duas formas de detectar isso. A primeira forma é nós pegarmos a Bíblia que nós temos em casa e procurarmos a folha de rosto. A folha de rosto da Bíblia é aquela que vem escrito Bíblia Sagrada e vem o número da sua edição. Essa é a folha de rosto. E no verso da folha de rosto, então, nós vamos encontrar a palavra imprimatur, que aqui vocês devem estar lendo ao contrário, mas é uma palavra em latim que significa autorização para impressão, Então, nesse caso aqui, o imprimatur é a autorização da autoridade eclesiástica para a impressão da Bíblia. Esse é um sinal de que a Bíblia que você tem é uma Bíblia católica. E existe outra forma? Sim, existe outra forma. A segunda forma é muito simples. A Bíblia católica, ela tem 73 livros. E a Bíblia protestante, ela tem 7 livros a menos, ou seja, tem 66 livros. Sendo que esses 7 livros que estão faltando são todos pertencentes ao Antigo Testamento, já que o Novo Testamento é igual para ambas as religiões. Então, se você estiver com uma Bíblia e ela não contiver os livros de Tobias, Judite, Baruque, livro da sabedoria, livro do eclesiástico, primeiro livro de Macabeus e segundo livro de Macabeus, se essa Bíblia que você tem não tiver esses livros, obviamente que ela é uma Bíblia protestante. O Antigo Testamento, como nós sabemos, ele
para a igreja, ou seja, para a Bíblia oficial da igreja, ela sempre foi, o Antigo Testamento sempre foi o mesmo Antigo Testamento. Então, aquele Antigo Testamento que estava registrado lá nos papiros e que depois foi consolidado e foi traduzido por São Jerônimo para o latim, e daí se consolidou na Vulgata, juntando-se com o Novo Testamento, e a partir daí vieram todas as outras traduções para todos os idiomas, e essa Bíblia que somente com a invenção da imprensa ela pôde ser impressa tipograficamente e encadernada, e logo depois recebeu a divisão entre capítulos e versículos. Então essa Bíblia oficial da igreja sempre foi a mesma para nós, mas para os nossos irmãos protestantes, somente em 1534 é que Martim Lutero ele imprimiu a Bíblia protestante na língua alemã, e ele então, seguindo o entendimento de rabinos judeus que lá no ano 100 interpretaram, criaram alguns requisitos nacionalistas para dizerem que esses 7 livros que eu acabei de listar para vocês não seriam livros inspirados por Deus. Então, seguindo esse pensamento lá do primeiro século da era cristã, em 1534, Martim Lutero entendeu por bem acatar também este entendimento e entender que estes livros não seriam inspiração divina, e por isso imprimiu a Bíblia, chamada Bíblia de Lutero, na língua alemã, sem contemplar estes 7 livros. Então, essa é a forma que nós podemos ter para descobrir se a Bíblia que nós temos é uma Bíblia católica ou é uma Bíblia protestante. Tá? Então, se a Bíblia que você tem é uma Bíblia protestante e você vai comprar uma outra Bíblia, qual a melhor Bíblia que você tem que comprar? Aí você vai me perguntar, mas espera aí, existem outras Bíblias católicas? Sim, existem várias Bíblias católicas, só que Bíblias católicas que têm o mesmo conteúdo, só que algumas partes escritas de uma forma diferente, mas têm o mesmo significado. Então nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia que foi escrita mais para estudos, porque ela é escrita de uma forma mais rebuscada, uma escrita mais rebuscada, ela usa muitas expressões como mesóclise, ou seja, abençoá-lo-ei. Então, é uma forma muito rebuscada de escrever, que consta nessas Bíblias que são específicas para estudo. Outra característica também dessas Bíblias é que elas têm notas de rodapé extensos, ou seja, elas são mais explicativas, elas têm comentário acerca de muitos dos versículos da Bíblia. Então, para aquela pessoa que está destinada a realizar estudos na Bíblia, essa é uma excelente Bíblia, a Bíblia de Jerusalém. Temos também a Bíblia do Peregrino, temos a Bíblia da Tebe, que é uma tradução ecumênica. Nós temos Bíblias de diversas editoras católicas, editoras paulinas, editoras Paulus, editora Ave Maria, editora Aparecida, editora Loyola, editora Vozes. Então, várias editoras católicas, cada uma delas imprimiu a sua Bíblia, ou seja, imprimiu a mesma Bíblia católica, com pequenas alterações que não alteram o significado das palavras. E para que vocês entendam perfeitamente o que eu estou dizendo, para que não fique em dúvida na cabeça de vocês, eu vou fazer um pequeno paralelo no que diz respeito ao Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, onde consta lá a oração do Pai Nosso. Então, se nós abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver lá a partir do versículo 9, onde está registrado a oração do Pai Nosso. E nós vamos ver então na Bíblia Ave Maria, está assim: Pai nosso que estais nos céus. Pai nosso que estais no céu. Na Bíblia do Peregrino, que é da editora Paulo, está escrito assim: Pai nosso do céu. Na tradução econômica da Bíblia, que é a Bíblia Tebe, da editora Loyola, está escrito da seguinte forma: Pai nosso, aquele nos céus. Né? Então vejam, todas essas expressões dizem a mesma coisa, mas de uma forma um pouco diferente. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Então, na Bíblia Ave Maria está escrito: santificado seja o vosso nome. Na Bíblia do Peregrino está escrito: seja respeitada a santidade do teu nome. E na Tebe, que é a de tradução ecumênica, está escrito: dá a conhecer a todos quem tu és.
Então, eu poderia mostrar todas essas singelas nuances que mostram apenas essa distinção na escrita, mas que não mudam o significado. Ou seja, a Bíblia católica, independentemente da editora que ela vier, sempre é a mesma Bíblia, só que muda apenas essas nuances na escrita. Umas utilizadas para estudos, outras utilizadas para reuniões. Então, a Bíblia que eu sugiro para que você que está com uma Bíblia protestante em mãos compre, é a Bíblia Ave Maria. Essa Bíblia Ave Maria é a que é a mais utilizada pela maioria dos cristãos católicos, e ela tem uma linguagem fácil, ou seja, uma linguagem de compreensão fácil para todos nós. Então, se você está disposto a comprar uma Bíblia, já que a sua é protestante, você, se possível, adquira a Bíblia Ave Maria. Essa é a minha sugestão. Uma característica muito importante da Bíblia é que ela é fruto da inspiração divina. Toda a Bíblia é revelação de Deus. E compreender a inspiração da Bíblia não é entender que Deus veio ditar, balbuciar no ouvido do homem aquilo que ele deveria escrever na Bíblia. Não. O homem, sob a inspiração do Espírito Santo, o homem revestido pelo poder do alto, ele então pôde escrever aquilo que era da vontade de Deus na Bíblia, ou seja, sob a inspiração de Deus. E essa característica nós podemos perceber exatamente na própria Bíblia. No momento que São Paulo escreveu a segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 3, o versículo 16, ele diz o seguinte, vamos ver, versículo 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda obra. Então, diante dessa afirmação de São Paulo a Timóteo, nós jamais poderemos nos afastar dessa informação de que a Bíblia é inspiração de Deus, é revelação de Deus. Então nós devemos ler a Bíblia, nós devemos meditar a Bíblia, nós devemos orar a Bíblia, porque ela também é alimento para a nossa alma. Assim como Jesus eucarístico é alimento para nós, a palavra de Deus também deve ser o nosso alimento. E nós não podemos nunca nos esquecer da célebre frase de São Jerônimo que disse: ignorar as Sagradas Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Não é novidade para nenhum de nós que a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento relata fatos que aconteceram na história do povo de Deus de 1500 a 1800 anos antes do nascimento de Cristo. E o Novo Testamento relata fatos que aconteceram desde a anunciação do nascimento de Jesus até o ano 50, 60 ou 70 da era cristã. E como eu disse agora há pouco para vocês, o próprio Jesus Cristo leu um trecho do livro do profeta Isaías, que faz parte do Antigo Testamento. Ele o leu lá na sinagoga de Nazaré em hebraico, já que o idioma em que foi escrito o Antigo Testamento foi quase em sua totalidade em hebraico. Alguns poucos trechos foram escritos em aramaico e apenas o livro da sabedoria foi escrito em grego. E o Novo Testamento ele foi escrito já originalmente no grego, porque o grego era a língua comercial do Império Romano na época de Jesus. Então, diante dessa realidade e tendo iniciado a história da igreja, houve a necessidade de se fazer uma tradução da Bíblia inteira do aramaico e do hebraico para o grego. E isso aconteceu através de 72 rabinos que fizeram essa primeira tradução, que levou o nome de Septuaginta, ou versão dos 70, porque foram 72 rabinos que fizeram essa tradução. E essa então passou a ser a Bíblia oficial da igreja desde os primórdios. Até que no ano de 390, o Papa Damaso I incumbiu São Jerônimo, que era doutor da lei, que era sacerdote, que era exegeta, que era filósofo, que era historiador, que era teólogo. Então, diante de todos esses predicados, ele então recebeu essa incumbência de fazer uma outra tradução, uma nova tradução, a tradução da Bíblia do hebraico diretamente para o latim.
Então, vejam, São Jerônimo, ele não utilizou a versão Septuaginta para fazer a tradução do grego para o latim. Ele foi exatamente lá na origem, lá nos originais da Bíblia, para fazer essa tradução diretamente do hebraico aramaico para o latim. E o Novo Testamento, ele já fez diretamente a tradução do grego para o latim. Só que tem uma pequena observação. São Jerônimo, ele não sabia falar hebraico. E por isso, e para que pudesse cumprir essa missão outorgada a ele pelo Papa Damaso I, ele se mudou para Jerusalém e lá aprendeu o idioma hebraico. E depois de 15 anos, ele conseguiu finalmente concluir a tradução da Bíblia para o latim. E essa Bíblia, então, que passou a se chamar Vulgata, ela foi a Bíblia oficial da Igreja por muitos anos, até que no Concílio Vaticano II foi feita apenas uma revisão para dar a ela uma nuance mais litúrgica, né? E o Papa João Paulo II, então, ele determinou que essa neo-vulgata, ou seja, essa pequena reformulação da Vulgata, passasse a ser a Bíblia oficial da Igreja. E a partir daí, dessa revisão, originou-se diversas outras traduções para todos os idiomas, e hoje a Bíblia ela está escrita exatamente, ou melhor, ela está traduzida para mais de 2.500 idiomas. Como eu já havia dito a vocês, a Bíblia ela é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. A origem da palavra testamento deriva da palavra hebraica berit, que significa pacto, aliança. Então, o Antigo Testamento diz respeito à aliança que Deus estabeleceu com o povo de Israel no Monte Sinai. Aliança essa que foi quebrada por infidelidade do povo de Israel. Então, Deus prometeu uma nova aliança. E essa nova aliança está constando, do livro do profeta Jeremias, no seu capítulo 31. Nós podemos ver no versículo 31 e 32, que está da seguinte forma: dias virão, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Será diferente da que constituí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito. Aliança que violaram, embora eu fosse o seu Deus. Então daí vocês percebem que havia uma aliança que foi quebrada pelo povo de Deus pela infidelidade, e Deus então prometeu uma nova aliança, e essa nova aliança se estabeleceu através do sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Então, Antigo Testamento diz respeito a fatos que aconteceram antes de Jesus, e obviamente que o Novo Testamento a fatos que aconteceram depois, ou seja, com o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Como eu disse, a Bíblia tem 73 livros, e para nós sabermos exatamente quais são os livros que compõem a Bíblia, nós podemos partir direto para o índice alfabético, que consta bem no início da Bíblia. A maioria das Bíblias possui esse índice. Aqui vocês estão vendo no sentido contrário, não vão entender, mas dá para perceber que aqui estão os nomes de todos os livros que compõem a Bíblia. E outro fato importante também é que, antecedendo ao nome de cada um dos livros, consta a abreviatura, ou seja, ou abreviação, como preferirem, que é a forma como qual nós vamos identificar o nome desses livros nas citações bíblicas. Então é de fundamental importância para que possamos ter uma intimidade com a palavra de Deus, sabermos manuseá-la. E para sabermos manuseá-la, nós temos que começarmos a nos ambientarmos a essas abreviaturas dos nomes dos livros da Bíblia. Então, por exemplo, nós podemos tirar aqui pelo livro de Isaías, do profeta Isaías. A abreviatura começa com a letra I, maiúsculo, com um S minúsculo. Então, essa é a abreviatura do livro do profeta Isaías. Podemos ver também o Evangelho de São Mateus, por se tratar até de um nome próprio, começa com a letra M maiúscula e logo em seguida de um T. Então, MT, Mateus, LC, Lucas, MC, Macabeus, NE, Neemias. Temos aqui também RM, Epístola aos Romanos, JS, temos livro de Josué. Então temos aqui também JO,
Evangelho de São João. Temos J.R., que é esse livro que eu acabei de ler, um trecho, é o livro do profeta Jeremias. Então, as abreviaturas estão todas estampadas no índice alfabético da Bíblia. Basta você abrir a Bíblia e entender. É de fundamental importância, tá? A Bíblia também, ela consta, a divisão dela entre os livros que a compõem, né? O conjunto de livros que a compõem. Então, o Antigo Testamento, por exemplo, ele é dividido entre os livros do Pentateuco, que são os 5 livros do Pentateuco, temos os 16 livros históricos, temos os 7 livros sapienciais, os 18 livros proféticos. Então, estes livros, esses conjuntos de livros é que compõem o Antigo Testamento. E no caso do Novo Testamento, nós temos os evangelhos, as epístolas, as cartas e temos também o Apocalipse, que compõe o Novo Testamento. E vocês vão poder se ambientar daqui a pouco, quando eu passar o primeiro exercício para vocês, com essas nomenclaturas, com essas abreviaturas ou abreviações e com o nome desses livros, tá certo? É interessante nós entendermos a origem dos nomes dos livros. A título de exemplo, para que vocês entendam, no caso do livro do Êxodo. O Êxodo retrata exatamente o momento em que o povo de Israel foi libertado por Deus do Egito, onde o povo era mantido sob escravidão. Então, o povo de Deus foi libertado do Egito e caminhou por 40 anos do deserto até chegar à terra prometida. Então, por se tratar da saída do povo de Deus do Egito, e saída significar ser sinônimo da palavra êxodo, o nome do livro passou a se chamar Êxodo. Então, o nome do livro, ele pode dizer respeito ao seu autor, o nome do livro pode dizer respeito ao fato que está ali, histórico que está sendo contado, o nome do livro pode ser o nome da comunidade para a qual está se dirigindo uma carta, e o nome do livro também pode ser da pessoa, ou seja, do personagem de quem se está se contando a história. Então, quando você for analisar o nome de cada livro, e se você for pesquisar e se aprofundar, você vai poder saber exatamente o porquê aquele livro tem aquele nome, tá? É de fundamental importância esse aprofundamento por cada um de nós nesse estudo bíblico. Para identificarmos, para encontrarmos uma citação bíblica dentro da Bíblia, primeiro nós temos que identificar se faz parte de um livro do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Isso, obviamente, só vai acontecer com a prática. Se você começar a manusear, a saborear a palavra de Deus, com o tempo você vai conseguir facilmente identificar se o livro pertence ao Antigo Testamento ou ao Novo Testamento. E com a prática, com o tempo, você vai conseguir quase que abrir a Bíblia exatamente no livro onde você quer abstrair a citação bíblica. A Bíblia Ave Maria, que é aquela que eu sugeri que vocês adquirissem para a catequese, porque tem uma linguagem mais fácil, ela é muito favorável, porque ela tem esse índice lateral aqui, tipo umas pequenas orelhinhas, que nos facilitam. Então aqui estão as abreviaturas de cada um dos livros que compõem a Bíblia. Então é fácil você identificar através da abreviatura e já abrir exatamente a Bíblia já no livro onde você quer pesquisar a citação bíblica. Então é uma Bíblia de muito fácil manuseio. Então agora vamos tecer alguns comentários sobre as citações bíblicas. E no início da Bíblia Ave Maria, a própria Bíblia já explica como é que você deve fazer a leitura das citações bíblicas. Mas eu vou fazer uma pequena explanação aqui para que vocês entendam, já que dentro da citação bíblica nós temos a abreviatura do nome do livro, né, ou o nome próprio do livro. Nós temos exatamente logo em seguida o número do capítulo e depois nós temos os versículos. E no meio disso nós podemos encontrar então alguns símbolos. Podemos encontrar o símbolo do ponto, da vírgula, do ponto e vírgula, do travessão. Podemos então também encontrar um S minúsculo ou 2 S juntos também minúsculos. Então eu vou dar um exemplo agora para vocês de uma citação bíblica bem simples para que vocês entendam como identificá-la. Importante perceber que nas citações bíblicas católicas não existe o símbolo 2 pontos, um em cima, outro embaixo. Não existe.
Geralmente são os protestantes que utilizam, ou seja, os evangélicos que utilizam depois do nome do livro esses 2 pontos, mas nós não utilizamos os 2 pontos. Então, se nós percebermos bem, através dessa passagem bíblica aqui, através dessa citação bíblica, MT 16,18. Então, daqui nós podemos extrair facilmente que se trata do livro do Evangelho de São Mateus, capítulo 16, logo em seguida vamos ver o primeiro símbolo, a vírgula. Então a vírgula ela é utilizada para separar o capítulo dos versículos, ou do versículo no caso aqui deste exemplo. Então neste caso aqui nós vamos identificar o nome do livro, Mateus, o número do capítulo 16 e o versículo 18. Nós católicos, nós não utilizamos a expressão verso, tão somente a expressão versículo. Então Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18. Tá certo? Então vamos ver agora um exemplo contendo vírgula e ponto. Então vemos aqui uma citação bíblica do livro do profeta Isaías, capítulo 32, depois vem a vírgula, e aí vamos ler tão somente do capítulo 32, o versículo 1º, o 4º e o 6º, certo? Então somente esses 3 versículos é que devem ser lidos, e o ponto então causa essa interrupção entre estes versículos, que faz com que possamos ler apenas o teor destes únicos versículos. Então esse aqui é um exemplo que podemos utilizar o ponto. Outro exemplo também que pode ser seguido é este. Aqui vemos, nessa citação bíblica, vemos a abreviatura do livro dos Atos dos Apóstolos, né? E aqui vemos então o número 1 traço número 2. Então esse traço, esse travessão aí, esse hífen, ele serve para mostrar um intervalo. Então nesse caso aí nós vamos ler o 1º e o 2º capítulo, porque não tem uma vírgula. Então como não tem uma vírgula, então não está expresso aqui nenhum versículo específico que nós tenhamos que ler. Então nós vamos ler todo o capítulo 1º e todo o capítulo 2º do livro dos Atos dos Apóstolos. Logo em seguida nós temos aqui o livro do Êxodo, onde consta exatamente o capítulo 15, o versículo de 2 a 5. E aí você vai poder perceber claramente que o hífen, né, esse travessão, vai simbolizar exatamente um intervalo de leitura. Você vai ler no capítulo 15, tanto o versículo 2, quanto o versículo 3, quanto o versículo 4 e o versículo 5. Os 5, do versículo 2, o versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5 são obrigatórios de leitura dentro dessa citação bíblica, por causa desse intervalo que está definido através deste hífen, desse travessão que está aí. Entendido? Vamos ver agora então um outro exemplo, né? Em que... Vamos ver um outro exemplo em que nós vamos observar a utilização do ponto e vírgula. Olha que interessante. Aqui vemos o Evangelho de São João. Então, dentro dessa citação bíblica, nós temos que ler o capítulo 3, do versículo 23 ao 25. Aí temos o ponto e vírgula, que faz uma breve interrupção. E vamos lá para o capítulo 6 do mesmo Evangelho de São João. E de lá vamos extrair o versículo 1, 2, 3 e 4. Ou seja, do versículo 1º ao versículo 4º. Então fica bem claro aqui, bem transparente, como deve ser a utilização do ponto e vírgula dentro da citação bíblica. Uma pequena pausa para fazer uma diferenciação de leitura entre trechos de um capítulo e trechos de outro capítulo dentro do mesmo livro. Em seguida vamos apresentar inicialmente agora a utilização do S. Então um S dentro de uma citação bíblica geralmente vem assim, ó. Então, carta aos Romanos, capítulo 2, versículo 5S. Esse S significa que nós temos que ler exatamente o versículo seguinte. Então vamos ler Romanos, capítulo 2, versículo 5 e versículo 6. Vamos ler exatamente o versículo seguinte ao versículo que está aí estampado numericamente. Então, são 2 versículos que devem ser lidos quando se coloca este S. Tá certo? Alguma dúvida com relação a isso? E temos também a opção de utilizarmos 2 S's. Vemos aqui
um trecho, uma citação bíblica do livro do Apocalipse, capítulo 6, versículos 7, 8 e 9. Então, o SS obrigatoriamente tem que fazer com que nós tenhamos que ler imediatamente os dois versículos seguintes, tanto o 7, o 8º, quanto o 9º versículo. Mas e se eu quisesse colocar do versículo 7 ao versículo 9, utilizando outra versão, eu poderia? Também poderia. Poderia colocar versículo 7, traço 9. Então, a leitura seria do capítulo 6, versículo 7 ao 9. Também da forma como está aí, também está correta. Tá? Apenas para que seja do conhecimento de vocês, que quando forem ler uma citação bíblica e tiver sido contemplada a utilização de um S ou de dois S, você vai interpretar exatamente a leitura dos dois próximos versículos, no caso dos dois S. E por fim, também dentro da utilização do S, vamos ver aqui uma citação do livro de Tiago, né? Do livro de Tiago, o capítulo 1º e o capítulo 2º. Então, se tem um número 1, mas não tem nenhuma vírgula, e tem um S, é sinal que eu vou ter que ler o capítulo inteiro 1 e o capítulo 2 também inteiro, porque tem um S depois no número 1. Tá certo? Então, a utilização desses símbolos e a familiarização com a utilização das citações bíblicas, isso vai depender do manuseio de cada um. Quanto mais manusearmos a Bíblia, quanto mais nos tornarmos íntimos da palavra de Deus, mais facilmente nós vamos conseguir abstrair essas citações bíblicas, a forma como nós devemos ler essas citações bíblicas, tá? Então essa é a forma como nós devemos proceder. E tudo isso está bem explicado, bem no início da Bíblia, Ave Maria. Caso vocês tenham alguma dúvida e não queiram recorrer ao catequista, vocês podem começar a ler a Bíblia através da folha de rosto, e logo em seguida vem todas essas explicações sobre como ler as citações bíblicas, o nome dos livros, as abreviaturas de cada livro, o que compõe cada um dos livros do Pentateuco, os livros sapiensais, os livros históricos, os livros que compõem o Novo Testamento e assim por diante. Então, tendo alguma dúvida, recorram à Bíblia. Não conseguiram exaurir a dúvida, recorram ao seu catequista. Um outro ponto que deve ser analisado é como é que devemos fazer a leitura da Bíblia. Então, a Bíblia, muitas pessoas entendem que ela é meramente um livro histórico, e elas começam a ler a Bíblia da primeira página até a última. Então, se ela for lida dessa forma, obviamente que vai se tornar uma leitura muito cansativa, e muitos vão desistir logo nos primeiros capítulos da Bíblia. Então, a pessoa, se ela for ler a Bíblia como um livro histórico, ela vai se tornar um livro muito cansativo. Então, a Bíblia, ela não é somente um livro histórico, é um livro que também há uma repercussão espiritual. Então, para nós, cristãos, católicos, nós temos que ler a palavra de Deus, claro, analisando as questões históricas, mas daquela questão histórica, buscando qual é a repercussão espiritual daquilo, mesmo que na nossa vida, trazendo essa situação para a nossa realidade à luz do Espírito Santo. Então devemos sempre procurar no Espírito Santo de Deus toda a iluminação que é necessária, toda a compreensão, todo o discernimento, toda a sabedoria que são necessárias para bem entendermos a palavra de Deus, para não ficarmos tão somente apegados às questões históricas da Bíblia, né? Porque o mais importante dela são os desdobramentos espirituais, e é isso que nós temos que analisar. Então, eu sugiro que façamos a leitura da Bíblia, né? Eu pelo menos, é uma sugestão minha, e se você for pesquisar na internet, existem diversas sugestões de como deve ser a Bíblia, né? Deve ser lida a Bíblia, e a sugestão que eu dou é a que eu segui. Eu comecei a ler a Bíblia através dos Evangelhos. A partir dos Evangelhos, a partir do Novo Testamento, eu comecei a interpretar e comecei a entender que a revelação de Deus na Bíblia, ela sempre converge para Jesus Cristo. É como se ela tivesse toda sido elaborada por Deus, convergindo unicamente para o seu Filho bem-amado, né? Analisando passagens bíblicas sobre essa repercussão espiritual, eu vou utilizar aquele exemplo da saída do povo de Deus que estava cativo lá no Egito, para que vocês possam entender exatamente essa análise
espiritual que deve ser exercitada e que deve ser procurada. Então, se formos analisar aquela passagem, o povo de Deus era mantido escravo, o povo de Israel era mantido escravo no Egito, e Deus então libertou aquele povo. E aquele povo então precisou caminhar por 40 anos no deserto até chegar à sua terra prometida. Se formos fazer uma análise sobre essa questão, trazendo para os dias atuais, podemos perceber que por quantas vezes nós nos mantemos, escravos do pecado. E é preciso então que Jesus venha nos libertar. É preciso que nós abramos a essa libertação de Deus na nossa vida. E ainda assim, mesmo libertos, nós ainda vamos ter que passar pelo deserto. Vamos ter que lutar contra as nossas paixões, contra as nossas limitações, para conseguirmos vencer e chegarmos exatamente na terra prometida. E não podemos nos esquecer que durante essa caminhada pelo deserto, nós vamos ser alimentados. Assim como o povo de Deus foi alimentado com o maná, que foi o pão caído do céu, nós também vamos receber este alimento de Deus para termos força, para alcançarmos os nossos objetivos e nos libertarmos do jugo do pecado. Então vejam, eu fiz uma análise aqui, um desdobramento espiritual dentro de um fato histórico que está aqui retratado no livro do Êxodo, não é? Então, se você for ler a Bíblia, partindo dos evangelhos, é importante que você perceba que ao final de muitos dos versículos, vocês vão encontrar um asterisco. E esse asterisco deve remeter vocês exatamente à nota de rodapé. Se você perceber aqui ao final de cada página, existem as notas de rodapé. E essas notas de rodapé exatamente vão dar uma explicação melhor sobre o contexto daquele versículo. E muitas vezes esse asterisco, ou melhor, essa nota de rodapé, vai remeter esse trecho bíblico a um outro trecho bíblico que está estabelecido lá no Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento vai sempre mostrar as suas conexões com o Antigo Testamento. Essa conexão é de fundamental importância, porque se analisarmos com muita reflexão, com muita espiritualidade, nós vamos perceber em muitas partes da Bíblia no Antigo Testamento a prefiguração do Messias. Não é? A prefiguração do Messias, a previsão de um Salvador, do Filho de Deus. E fazendo uma análise bem rápida sobre isso, se nós percebermos, por exemplo, nessa passagem do Êxodo, em que Deus alimentava o povo através do pão caído do céu, que era o maná, no Novo Testamento Jesus já diz: eu sou o pão que desci do céu, já fazendo uma análise, ou seja, uma ligação, uma conexão exatamente com essa parte da Bíblia do Antigo Testamento que fala do alimento de Deus para o povo, e agora não precisaria mais daquele simbologismo do pão, que é o maná que caiu do céu, porque o próprio Jesus seria o nosso alimento. Outra questão também seria o cajado de Arão. Então o cajado de Arão, que depois que Moisés morreu, e quem adentrou a terra prometida foi Arão, e Arão então conduzia o cajado. Então o cajado simbolizava o bom pastor, aquele que caminhava à frente das suas ovelhas. E já no Novo Testamento, Jesus vem e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas suas ovelhas. Então aquilo que era simbolizado no cajado, agora ele se consubstancia na própria pessoa de Jesus, não é mesmo? Então é riquíssimo ver essas conexões, que a Bíblia faz do Novo Testamento com o Antigo Testamento. Lá no Antigo Testamento, também no livro do Êxodo, fala-se das tábuas da lei, que era a palavra de Deus, E já no Novo Testamento, o verbo de Deus se fez carne. Então aquilo que estava simbolizado na palavra de Deus, nas tábuas, no Novo Testamento, ela se consolida, se materializa na pessoa do próprio Jesus. Então Jesus é o verbo divino, Jesus é o bom pastor, Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Então agora nós temos mais Jesus na nossa vida e não precisamos mais daquelas figuras que estavam representativas lá no Antigo Testamento. Então essa é uma forma de fazer uma análise de conexão entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Então a sugestão que eu dou a vocês é de começarmos a ler a Bíblia pelos Evangelhos, fazendo essas conexões com o Antigo Testamento e também analisando as notas de rodapé, fazendo anotações e tirando dúvidas com o seu catequista ou até mesmo com o pároco, caso seja possível, tá certo?
Bem, para encerrar esse nosso vídeo, né, eu tenho a dizer para vocês que seria impossível, nesses poucos minutos, falar de tudo que envolve, né, a palavra de Deus, tudo que envolve os textos que estão inseridos dentro desses livros e capítulos da palavra de Deus. Nós precisaríamos, obviamente, de pelo menos 3 temporadas de 10 capítulos para tratarmos de quase tudo que envolve as Sagradas Escrituras. Então, por isso, nós vamos passar bastante dever de casa para vocês. E assim que vocês verem esse vídeo, vocês já vão direto lá no grupo de WhatsApp da turma de vocês, que vai estar lá, então, o primeiro exercício desse tema, que foi a Bíblia. E lá vocês, então, vão poder pesquisar na Bíblia de vocês e fazer as divisões entre os livros que compõem o Antigo Testamento e os livros que compõem o Novo Testamento. Então lá vocês vão começar a iniciar essa intimidade com a palavra de Deus. E também passei várias citações bíblicas para que vocês já comecem a pesquisar na Bíblia de vocês, e lá vocês vão então encontrar a citação, ler, entender a citação bíblica, encontrar a citação bíblica na Bíblia e escrever o teor da citação bíblica da Bíblia para o exercício de vocês. Então, assim que vocês terminarem este vídeo, imediatamente acessem o dever de casa lá no grupo de WhatsApp e já comecem a fazer o dever de casa, tá? Então, até que o próximo vídeo seja divulgado, vocês têm que concluir esse dever de casa e encaminhá-lo para o seu catequista, tá? Encaminhá-lo para o seu catequista. Alguns podem imprimir e fazer manuscritamente, outros, como estou mandando o arquivo .doc, podem abrir no computador e diretamente digitar no Word e realizarem um exercício. Então, fica fácil para as duas situações. Então, o dever de casa está passado e até o nosso próximo vídeo, eu espero que vocês já tenham enviados para os catequistas de vocês, que vão corrigir os exercícios e vão controlar também a realização desse exercício e tirar as dúvidas que forem necessárias. Tudo bem? Então, para darmos encerramento a essa nossa primeira videocatequese de Crisma, eu quero pedir a você, catequizando, que está aí na sua casa, que agora, no momento de oração, você feche os seus olhos e juntamente dirijamos uma prece ao nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Queremos te louvar, Senhor, porque tu tens um amor especial por cada um de nós. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque tu escolhestes a cada um de nós pelo nome, para estarmos reunidos, Senhor, em torno de ti, através da catequese. Fortaleça-nos, Senhor. Dai-nos sabedoria, paz e discernimento, para podermos, Senhor Jesus, nos utilizarmos da palavra de Deus para vivermos a tua vontade, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tu tem planos especiais nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que tu conheces a cada um de nós, Senhor. Conheces a cada um de nós desde quando ainda estávamos sendo gerados no ventre de nossa mãe. Tu conheces as nossas limitações, as nossas fraquezas. Tu conheces, Senhor, o nosso pecado. Mas acima de tudo isso, Senhor, nós confiamos na Tua misericórdia. Nós confiamos, Senhor Jesus, na Tua força e na coragem, Senhor, que Tu pode nos dar para que nós possamos vencer essas limitações. Ajuda-nos, Senhor. Caminhe junto com nós, Senhor. Proteja-nos, Senhor, a cada dia, Senhor. Afasta de nós o desânimo, Senhor, que está tomando conta nesse momento, Senhor, de pandemia. Façamos que possamos entender, Senhor, este momento, Senhor, e que nós nos aproximemos cada vez mais de Ti, que aproveitemos este tempo, Senhor Jesus, para colocarmos a Ti cada vez mais dentro de nossos corações. Queremos Te pedir proteção para nós, para as nossas famílias, para todos os catequizandos. Queremos pedir também por todos os catequistas. Queremos Te pedir também, Senhor, que Tu fortaleça e dê fidelidade e coragem ao nosso pároco, aquele que está nos caminhando, Senhor, que está nos encaminhando, Senhor, sempre em direção a Ti. Nós queremos Te agradecer por ele e pela vida dele, Senhor. Então, Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos e Te agradecemos por tudo que tem acontecido nas nossas vidas, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém e aleluia. E vamos concluir agora, então, rezando um Pai Nosso e um Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, estivemos e sempre estaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.